Todos morrem ou passam por um processo de transformação. E a outra verdade que o Espiritismo fala muito é a evolução. Como na música que diz aí, todos nós seremos anjos. Morrer e evoluir. Estão muito ligados. Uma coisa que está ligada à outra. E eu acredito muito nisso. Para que a gente entenda um pouquinho sobre o que é a morte na perspectiva espírita, eu quero convidar todos nós aqui a gente fazer um mergulho na história. Porque nem sempre o conceito de morte foi entendido como é entendido hoje. Hoje temos uma compreensão um pouco mais avançada do sentido da morte em todas as religiões, mas o sentido da morte ele foi encarado de forma diferente em várias sociedades. Se você for pegar, por exemplo, na sociedade mexicana, tem um culto lá dos mortos, é uma festa. E no Brasil não tem muito isso. Hoje no Brasil, dia 2 de novembro, as pessoas vão ao cemitério, tem todo o respeito para quem vai para o cemitério, mas nós espíritas não temos esse costume de ir, porque a gente sabe que o que está lá são apenas os ossos, são apenas os restos mortais. Na verdade, o espírito não está ali. O espírito ele continua a jornada. Mas nesse sentido, é importante a gente entender como foi esse caminhar do entendimento da morte para a maioria das pessoas, para nós. Será que na antiguidade as pessoas entendiam a morte como a gente entende hoje? Não. Era muito comum entre os povos primitivos e até hoje. Ainda existem pessoas que ainda quando fala de morte é como se estivesse falando de um grande mistério, de uma grande incerteza, e tem muita gente que tem medo. Tem até pessoas que dizem assim, esse negócio de espírito não existe não. É de comunicação espiritual, de dizer que voltou para falar, não. Os espíritos voltam e dizem como é todo esse processo de passagem, né? Mas na antiguidade existia muito medo, existia muita incerteza e muito mistério, porque não tinha o quê? Conhecimento. E à medida que foi se conhecendo, a coisa foi mudando de patamar de entendimento espiritual. No entanto, na antiguidade, existia uma questão de identidade pessoal e familiar. A morte tinha um conceito muito familiar. Os pertences dos mortos, quando a gente vai estudar um pouco da história, eram colocados em um determinado local e era guardado. Até os faraós, isso era muito comum, e existia homenagem das famílias. E antigamente, eu não sei se vocês já chegaram a ver, tinha famílias que eram enterradas dentro da própria casa. Eu não sei se vocês já viram isso. É tenebroso isso, né? Mas existia isso. E vocês vão ver também, era comum nos gregos, na sociedade grega, até o processo de cremação. Da sociedade grega existia, e muitos desses mortos que tinham eram enterrados em valas coletivas e eram queimados em piras, diferente da cremação que tem hoje em dia, né? Nos druidas, a sociedade druida, que é uma das sociedades mais evoluídas na antiguidade, existia um culto dos espíritos aos mortos. Ou seja, a gente já vai ver que não é de hoje que existe o que existe em dia de finados. Um dia de homenagem aos mortos também existia, e esse culto sempre existiu. Dando um salto mais para frente, na Idade Média, com a influência da Igreja Católica, já muda um pouquinho de patamar de entendimento espiritual. A morte já vai ser encarada com grande temor. Era proposital colocar nas pessoas que tinham que ter medo de morrer. Porque se você morresse, você poderia ir somente para onde? Céu e inferno. E algumas pessoas católicas tinham um terceiro ponto, que era o purgatório, né? E dentro de algumas concepções, tinha pessoas que iam dormir até um dia do juízo final. Mas na Idade Média, era comum colocar-se medo nas pessoas, né? E a Igreja Católica fez isso, começou a criar até superstições. Como vocês podem ver aí, até associou a figura da morte com uma mulher. Uma mulher com uma foice. Essa superstição botava muito medo nas pessoas. Até hoje em dia, quando fala de Halloween, dessas coisas relacionadas à morte, coloca a figura de quê? De uma mulher com uma foice, né? A gente sabe que não é proposital, né? Tem um pouco de machismo nessa questão, tem um pouco de superstição religiosa para colocar medo de manipulação das mentes. Isso era comum para a época, mas é um processo histórico. Tudo que a gente fala aqui
é um processo histórico. A gente não está falando mal, mas dizendo o que é que aconteceu na história da humanidade. As pessoas, elas eram sepultadas em sudários e algumas vezes, como o nosso irmão colocou aqui, no interior das igrejas. Os padres, por exemplo, eram enterrados no interior das igrejas e algumas pessoas de família rica também. Os pobres, não. E também tinha alguns costumes que eram muito comuns desde a Idade Média. Por exemplo, hoje, eu não sei se ainda tem, né? A observância do luto. Ainda tem? Mais ou menos, né? Mas era muito comum. Eu me lembro que quando eu era pequeno lá no interior, tinha muito dizer isso. A mulher, o homem, tinha que estar de preto, passar uma semana, um mês. Era o que? A observância do luto, né? As visitas, 6 meses. Pronto, ou seja, o que eu estou falando aqui não é fora de realidade. As visitas ao cemitério também, por exemplo, dia 2 de novembro, é muito comum. Bateu de novo? É muito comum essas visitas aos cemitérios no dia 2 de novembro, e a gente sabe que nós espíritas não fazemos esse culto, mas era muito comum na época. Na idade moderna e na idade contemporânea, mais à frente, a gente já vai ver que a morte vai perdendo o sentido de superstição da antiguidade, sendo, no entanto, uma palavra proibida. Por que na idade moderna e contemporânea vai perdendo um pouco o medo? Porque vem o que? A ciência, que vai explicando um pouco mais as coisas e abrindo o entendimento das pessoas. É por isso que dá um salto de entendimento sobre a morte na idade moderna e na idade contemporânea. No entanto, ainda devido ao temor da morte, ao não entendimento sobre o que é a morte, ainda era considerada como realmente uma palavra proibida. As pessoas tinham medo de falar sobre essa palavra morte. Era como tem pessoas que têm medo de falar da palavra câncer também, né? A morte é mais ou menos nesse sentido também. Criou muitos traumas. Criou muitos traumas. Na idade moderna, a gente já vai ver que as pessoas já vão começar a se enterrar nos cemitérios. Aí começa a surgir esse cemitério como tem hoje em dia, e os túmulos individualizados, certo? E a morte ficou sendo, então, na Idade Moderna, o chamado grande fracasso da ciência materialista. Por que nós dizemos isso? Porque mesmo a ciência, tendo tanto conhecimento, não livrou ninguém da morte. As pessoas continuaram morrendo, né? Não teve criogenia, não teve criação, não teve nada disso que pudesse botar uma pessoa dentro de gelo e passar 30, 40, 50, 500 anos e retornar. Ou seja, a ciência, o materialismo, não conseguiu responder sobre a questão da morte ou resolver essa questão da morte do ponto de vista da ótica materialista. Isso aqui é um preâmbulo para que a gente entenda que o conhecimento e o sentido de compreensão da morte da antiguidade para hoje mudou. Agora, o que é que acontece depois da morte? Agora a gente vai entrar verdadeiramente no que é que o Espiritismo fala, né? É importante a gente destacar esses pontos. Quando a gente fala de morte, é importante que a gente destaque 2 pontos para que a gente entenda a morte. O ponto de vista materialista e o ponto de vista espiritualista. A gente puxando pelo ponto de vista materialista, é como está na figura aí. Não dá para ver, né? Dá para ver a figura? Aí está passando, né? Diz assim que a visão materialista, tudo se firma na matéria. O materialismo é uma concepção de mundo que fala que a morte é considerada o fim de tudo. Morreu o corpo físico, acaba tudo. Ou seja, o ponto de vista materialista não dá resposta para que resolva a questão do problema da morte. Na minha opinião, certo? Como diz essa imagem aí, as coisas não se acabam com a morte. Ela é um processo de passagem. Mas no ponto de vista materialista, morreu o corpo físico, acaba tudo. Agora, a gente tem um ponto de vista espiritualista que diferente do ponto de vista materialista. O que é que significa espiritualismo? A crença de que o espírito sobrevive. É diferente do outro ponto. É a forma como você visualiza isso. Eu posso dizer para vocês que todas as religiões, elas creem na sobrevivência do
espírito. Todas. Todas as religiões. Está passando lá, né? Pronto. Por exemplo, o catolicismo acredita, o protestantismo acredita, o hinduísmo, o espiritismo, a Umbanda, o candomblé, todas. Eu vou pegar 3 aqui para a gente entender um pouquinho mais. O catolicismo. Como é que o católico entende a morte? Você morre, não chama nem desencarne. Você, se for bom, você vai para o céu. Se você não for bom, vai para o inferno. E se você for intermediário, o purgatório. São esses 3 pontos. Não, né? Mas os católicos falam no purgatório, né? Sim, os católicos. Na visão protestante, como o nosso irmão está dizendo ali, só tem céu e inferno, não tem purgatório. Para o espírita e para as religiões reencarnacionistas, você morre e esse espírito pode retornar, pode voltar em outra vida, em outro momento. Não. Mas eu... Agora foi. Aí, ó. São aí as várias manifestações do espiritualismo. Eu coloco isso aí porque é muito importante. Porque às vezes você me diz assim, eu sou espiritualista para você entender que você é esotérico. Não. Esoterismo e espiritualismo não é a mesma coisa, não. São 2 formas de compreender o mundo diferente. O materialismo acredita na matéria. Morreu, a matéria acabou tudo. É a crença na matéria. O espiritualismo é a crença na sobrevivência do espírito. Toda religião, gente, é espiritualista. Toda. Porque às vezes a gente confunde, né, Fábio? Quando fala assim de espiritualismo, acha que é esoterismo. Não. Espiritualismo é toda religião. Porque acredita na sobrevivência do espírito. Como esse espírito sobrevive, como eu falei, é diferente. Certo? E o que é a morte para o espiritismo? A gente já pode dizer, de antemão, que a morte é uma passagem. Todos nós iremos passar por esse momento. Não tem uma pessoa no mundo que diga, não, esse aqui não vai passar. Não. Todo mundo vai passar por isso. E eu coloquei alguns pontos aqui importantes para a gente refletir. Para o espiritismo, a morte é essa passagem. Com a morte do corpo físico, o corpo espiritual permanece em outro nível de energia, porque nós somos energia. Eu não sei se tem Ó, tá aí, ó. As sensações que a gente vai falar. Nesse slide aí, fala um pouco sobre esse processo de desligamento do corpo físico. Após o desencarne, o espírito apresenta um corpo diferenciado do material, que é o corpo espiritual e perispírito. Que nesse slide aí você vê, corpo físico, tem um duplo etérico, o corpo denso que está ali, que é a matéria nossa. Aí você vê o tão conhecido cordão de prata. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que já, né? Quando a gente encarna, tem um cordão de prata, de energia que liga-se na gente. A vida começa ali. Quando esse cordão é quebrado, morreu, como diz o outro. E esse cordão, como a gente pode ver, essa vibração, ó, ele tem 3 níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 do cordão de prata, no chakra cardíaco. A gente não pode dizer que a criatura morreu se os outros 2 cordões eles não são cortados. Tem que cortar os 3 cordões. Mas tem pessoas que o coração daquele, né, ataque cardíaco ainda pode retornar à vida. Tem um cordão cardíaco, o cordão visceral, que é essa parte de baixo, e o cordão principal, que é o terceiro cordão cerebral, que a morte acontece aí. Há um tempo atrás, uns 20 anos atrás, eu estava estudando para um concurso de perito criminal. Aí eu estudei uma disciplina chamada tanatologia. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra. É o estudo da morte. Eu achei muito interessante o que a ciência já vinha falando com o que o espiritismo fala. Sabe como é que acontece o processo da morte cientificamente? Acontece das extremidades para o centro. Eu não sei se vocês já chegaram perto de um defunto e seguraram nas mãos e nos pés da pessoa. Alguém aqui já teve essa curiosidade? É o quê? Frio. Frio. Por quê? A energia
Sumiu dali. O sangue vai para onde? Os órgãos vitais, as vísceras, coração e cérebro. A tanatologia diz que o processo de morte justamente acontece quando a energia do cérebro se apaga. Já foram feitos experimentos científicos, colocam um aparelho ultravioleta e fica vermelho o corpo nesse aparelho. E em pacientes terminais. E coloca aquele aparelho ali e vai observando como é o processo da morte. E a morte acontece justamente dessa forma que o Espiritismo fala aqui, certo? E da forma como a ciência fala. Vai se acabando as energias das extremidades, se apagando, vai para o centro, coração, cabeça, e de repente fica tudo o quê? Escuro. Aí os médicos dizem, morreu. Como diz Tiririca, né? Morreu. E acontece dessa forma aí, gente. O processo de desligamento, dessa forma como está aí. Parece complicado, né? Mas não é não. Está o corpo físico embaixo, é o que fica. Cortou-se os cordões. Aí a pessoa volta, olha, para o plano espiritual, plano de energia vibratória. Dessa forma. E você vai para o outro lado, para outro plano, não vai ficar num céu, nem vai ficar no inferno. Vai ficar num plano de energia vibratória. Se você tiver numa energia vibratória muito ruim, pesada, você vai para onde? Umbral. Algumas pessoas vão para colônias espirituais e aí a ascensão de espírito depende do nível vibratório de cada um. As pessoas que estão aqui no planeta Terra dificilmente desencarnam e vão para planos ascensionais elevadíssimos. Não. As pessoas que estão aqui na Terra, no momento de desencarnam, vão para um umbral ou para algumas colônias espirituais de um patamar mediano. Existem vários tipos. Os umbrais mais pesados, mais densos, e aí por diante. E a diferença do espiritismo é que você não vai ficar circunscrito para sempre nessa zona. O seu despertar espiritual, através dos irmãos e do próprio espírito, vai fazer com que ele possa galgar no processo de evolução, na própria erraticidade, como é que a gente chama, no plano espiritual. Mas acontece dessa forma aí, como a gente falou. Quando a gente vai descrever o processo de morte, algumas pessoas, né, observam nas mensagens espíritas que são descritas, e os espíritos que foram para o outro lado, que diferente do que as pessoas dizem, não viu ninguém falar. Viu muitos espíritos falar como é que acontece esse processo, descrevendo o processo. E muitos desses espíritos, quando descrevem o processo, eles descrevem que quando morre é como que eles estivessem passando por um túnel, parecido com o que vocês visualizam aí. Dessa forma, uma grande parte fala sobre isso, sobre esse túnel de luz. Tem uns que nem sabem que morreram. Quantas e quantas pessoas vêm numa consulta espiritual, é na consulta espiritual que acaba descobrindo que desencarnou. Nem sabia. Mas uma grande parte dele descreve esse túnel de luz. Todo mundo aqui vai encontrar esse túnel de luz, viu? Não é não, Damião? Você quer encontrar o túnel de luz? Com certeza. Bem, quando Deus chega ao meu tempo... Verdade. A segunda coisa que os espíritos descrevem. A primeira, o túnel de luz. A segunda coisa que muitos espíritos descrevem, durante um certo tempo, ignora e morreu. Como eu falei agora, nem sabe que morreu. Muitas comunicações. Outro ponto que os espíritos falam. Por mais que eu seja evoluído, eu ainda não estou preparado para a morte, como o Fábio falou. É muito difícil. É muito difícil. Aí, por isso, passa por todo um processo nessa passagem para outro plano. O que é que acontece? Muitos desses espíritos estão tão perturbados que eles são colocados em estado de dormência, para dormir, e vão para um sono reparador, para se resguardar. Alguns vão para hospitais espirituais para ficarem melhores. Mas o que é que acontece? Muitos dos espíritos não estão preparados para o desencarne. Eu vou dizer para vocês, eu não sei se eu estou preparado para isso. Eu não sei se nós estamos preparados para isso. Mas o outro ponto de descrição é, muitos dos espíritos, devido a não ter essa compreensão ou não ter esse entendimento maior da morte, quando desencarna, ainda precisa dessa reparação para poder se ajustar vibratoriamente ao outro plano espiritual.
É verdade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, Damião, mais para frente. Qual outra coisa que se fala nas mensagens espirituais? Que muitos de nós, quando desencarnamos, somos acolhidos no plano espiritual. Sabe por quem? Familiares, amigos, espíritos afins ou até perseguidores espirituais. Não é só espíritozinho bom não, viu? Depende muito do nível espiritual da gente. Essa é a parte boa, como alguém falou aí. Quando a gente desencarna, tem essa esperança de um dia se reencontrar com um pai, com uma mãe, com alguém que já se foi. Eu, por exemplo, eu não gosto nem dessa palavra, perder, né? Meu pai já desencarnou e eu já conversei com meu pai várias vezes. Uma dessas vezes, Fábio, eu fui para doutrinar meu pai. Tu acredita? Eu acho que dá tempo de eu contar essa história aqui. Eu gosto muito de estudar sobre o processo da morte. Quando eu estudava tanatologia, eu gostava muito de ir para enterros. É uma coisa mórbida, né? Mas eu gostava. Hoje eu não vou mais, não. Eu ia para os velórios e eu gostava muito de saber se os espíritos estavam ali ou não. Porque além de ver, eu sentia, né? Aí o que é que eu fazia? Rapaz, eu vou lá para ver. Quando eu chegava, isso é uma experiência minha, viu? Eu chegava no velório, eu sempre colocava minhas mãos em cima da mão do morto. Eu gostava de fazer isso. Ainda gosto, viu? Por quê? Porque eu queria sentir a energia que estava naquela área, naquele chakra. Eu não me concentrava nem para ver o espírito. Eu ia só para ver a energia. E por incrível que pareça, quando eu botava a mão aqui, eu sentia quando a pessoa desencarnou bem ou não. Se a pessoa desencarnou bem, o espírito nem estava ali. Se a pessoa não desencarnou, estava rodando por ali, porque eu sentia a energia. Era como que tivesse, se você colocar a mão em cima aqui, você não sente? Como que tivesse o sangue, eu sentia a energia. Do mesmo jeito. Botava a mão em cima, me concentrava e dizia, tá aqui. Quando abri os olhos, vi o espírito. Isso várias vezes, viu? Eu parei. Parei, viu? Só que teve um dia que me deixou altamente decepcionado, Fábio. Sim. Ele tem mais de 20 do dia também. É verdade. Aí, sabe qual foi o dia que eu fiquei mais, assim, perturbado mesmo? Foi no dia do meu pai. Eu fui para o velório de meu pai, olhei para um lado, olhei para outro, botei a mão em cima, não senti nada. Não vi meu pai, eu disse, rapaz, eu vejo de todo mundo. Não vejo nada de meu pai, eu não sabia por quê. Aí depois eu tive a explicação. Passou, eu fiquei com essa frustração. Passou uns 2 meses ou 3, eu estava em casa, aí veio um espírito de noite. Aí sentou perto da minha cama, aí disse assim, agora a gente vai fazer uma viagem. Aí eu disse, para onde? Eu disse, vamos lá falar com seu pai. Aí me levou. E olha só que coisa interessante, como é a mente da gente. Me levou para um local que meu pai estava. Era o sítio lá no interior. Numa casa muito pobre que a gente morou. Essa casa nem existe mais. Mas meu pai plasmou todo o ambiente que ele estava. Ele estava lá. Sabe por que ele estava lá? Ele botou na cabeça dele, depois que desencarnou, que ele só tinha trazido desgraça para a vida da gente. Só coisa ruim, porque foi para um sítio, era uma pessoa muito rica, perdeu tudo, a gente foi para uma situação muito difícil, ele ficou lá preso naquela energia. Não. Foi. E assim, sem necessidade, porque depois daquele ponto ali, a gente conseguiu obter tudo que tinha, mas ele ficou preso quando? Na energia de culpa, da falência lá do passado. Quando eu fui conversar com ele, o espírito diz, olha, você não está indo para lá para estar chorando, não. E você não viu seu pai porque você não estava preparado emocionalmente. Nem todo mundo está. É por isso que a gente não deixou você ver. Eu entendi por quê. Aí eu fui conversar com meu pai. Você acredita que eu fui lá para doutrinar meu pai? Falar com ele. Mas pai, eu fui explicar. Olha, aconteceu isso. Olhe para todos os seus filhos. Quais os seus filhos que estão mal? Isso. Todas essas explicações. Como a gente faz com um espírito que chega na comunicação espiritual. Fiz a mesma coisa com ele. Quando terminou tudo, tá vendo, pai? E eu vou dizer outra coisa. Tudo que aconteceu era preciso que tivesse acontecido. Tudo que a gente tinha perdeu
Era preciso. Sabe por quê? Porque senão a gente não tinha conseguido se tornar pessoas mais humildes. E a gente ia ser filhos orgulhosos, que a gente não foi. Foi. Aí foi que ele entendeu. Quando eu falei isso para ele, tudo que tinha em volta desapareceu. O espírito riu e disse: você conseguiu. E meu pai foi embora. Ele só veio depois agradecer. No dia ele não teve nem condição. Ou seja, olha como as coisas são, né? Verdade. Aí voltando por aqui, ó. A gente nem se preocupa. Quando a gente desencarnar, a gente vai ter o pai da gente, a mãe, dependendo do nosso nível espiritual, ele está lá recebendo a gente. Quantas descrições espirituais que falam isso? Lá na sala que você está, muitos irmãos espirituais esperando que você vá para o outro lado. E os irmãos espirituais que vêm para fazer o corte do cordão de prata especial, toda uma equipe. O processo de morte, Fábio, não é simples assim, não. Tem toda uma equipe preparada para vir fazer ali aquele processo. Todo um preparo. E é uma coisa bem complexa, né? Outra coisa que acontece, gente. Lembrança de fato da vida passada ou da última encarnação. Também é muito descrito nas obras espíritas. Depois de um certo tempo, a pessoa começa a visualizar flashes da vida anterior. Por quê? Porque você vai começar o que veio de certo e o que veio de errado é o juízo. O juízo que chega ali para você compreender na sua programação encarnatória o que você conseguiu ou não, para se preparar para a próxima. É como que estivesse fazendo um checklist. Isso fez, isso não fez. Isso aqui não fez, vamos botar para a próxima. Exatamente dessa forma. Olha só outro ponto que acontece aí. Encontra-se em um meio espiritual tenebroso ou radioso. Desencarnou, ou você vai para locais, dependendo do seu nível vibratório, bom ou não. Agora vai depender de quem? De nós. Tá aí, ó, uma visualização do umbral e de uma colônia nosso lar, que é... Alguns dos espíritos vão para colônias espirituais, né? É muito descrito. Aqui no Nordeste mesmo tem uma colônia aqui nessa área. Aí vem uma pergunta importante, que está relacionada ao espiritismo. De onde vem o temor da morte? Todo mundo tem medo de morrer. Se eu perguntar aqui, quem quer morrer, levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo vai morrer? Vai. Mas ninguém quer morrer. De onde é que vem esse medo de morrer? O espiritismo fala sobre isso. Vamos pegar um pouquinho sobre essas questões. Primeiro ponto. É muito destacável o medo de morrer no próprio instinto de conservação. E é até bom. Para que você não morra por qualquer besteira, por qualquer vacilo, como a gente diz. É morrer antes do tempo. Você morre na hora certa, mas você pode vacilar. Pode vacilar sim. Se você, por exemplo, pega um carro, enche a cara de cachaça e vai dirigir, você torna-se imprudente. Pode ser que aconteça um acidente imprevidente daquilo ali. Se você se droga e acaba morrendo de um enfisema pulmonar, por exemplo, quem foi que fez aquilo? Foi você. Não foi espírito que botou cigarro ou bebida na sua boca, não. A gula também. E aí vai. Mas o primeiro ponto que a gente fala do temor da morte é o próprio instinto de conservação, que até um certo ponto é bom, para que você não vacile. É a necessidade de viver e o receio da destruição total. O instinto de conservação é o medo de você ser destruído. O instinto de conservação é o instinto mais primitivo que tem. É desde a animalidade que traz isso. É o próprio medo de morrer está relacionado ao instinto de conservação. Nenhuma espécie vai se deixar matar, vai se deixar morrer. Vai se deixar ser destruída. O outro ponto importante que fala sobre o temor da morte é no lado religioso. Infelizmente, há uma educação religiosa muito equivocada, como a gente viu, até a própria Igreja Católica, na Idade Média, colocava uma visão distorcida da morte para que a gente tivesse medo. Mas o segundo ponto do temor da morte, o Espiritismo fala, é uma noção insuficiente que a gente tem da vida futura. É uma dúvida que traz, mas é uma dúvida, gente, inconcebível, porque se você é cristão, por exemplo, o próprio Jesus, a doutrina dele se baseia no quê? Na esperança na vida futura. Ele mesmo diz, eu venci a morte, vocês
irão vencer. O próprio Jesus fala isso. Mas por que nós cristãos temos tanto medo da morte? Se o próprio Jesus venceu e ele disse que nós iremos vencer. Falta de fé. Mas é a falta de fé de quem? Da gente. Essa fé que eu falo. Não é a fé enquanto crença cega, mas é a fé enquanto conexão com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, né? Com essas certezas. Mas esse ponto é importante que a gente compreenda, e não é que a gente vai vacilar e dizer, eu quero morrer. Não. Quando chegar a hora, vai. E saber que se morrer, vai ter uma vida que continua. Eu não posso, porque meu pai, minha mãe, meu irmão, alguém morreu, me enterrar junto. A vida continua. E se você ficou, é porque tem um propósito, tem um porquê de você continuar junto. Parece ser até um pouco egoísta, mas não é. É a vida, é a realidade das coisas. E o Espiritismo, como fala em várias vidas, daqui a pouco eu volto de novo. Eu vou dar só um tempinho, daqui a pouco eu estou retornando. Outro ponto importante que o irmão Damião falou. Por que é que muita gente tem medo da morte? Porque tem gente que é apegada demasiadamente à matéria. Não quer perder seu marido, não quer perder sua esposa, não quer perder seus bens, não quer perder suas coisas. É tão apegado que diz, não, se eu morrer eu vou perder tudo que eu tenho. Ele vai perder mesmo. Quando a gente desencarna, esse apego que a gente tem das coisas materiais se desfaz tudo, porque a gente não leva nada. Os faraós que achavam que levava, lei do engano, não levaram nada. Agora eu digo para vocês que aqui estão aqui na internet, que a gente leva. A gente não leva carro, a gente não leva marido, a gente não leva esposa, a gente leva uma mala, gente. Uma mala espiritual. Somente uma malinha. Tem gente que vai com uma malinha leve, tem gente que vai com uma mala pesada, tem gente que vai com uma mala, quando abre, começa a ver os flashes, começa a se assustar, viu, Fábio? O que é que a gente leva na nossa mala espiritual? O que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim. Se a gente leva na nossa mala espiritual coisas boas, é lógico que a nossa mala vai ser muito mais leve, mais tranquila. Se a gente tiver na nossa mala rancor, ódio, raiva, soberba, um monte de sentimentos ainda não trabalhados, a mala vai pesada, viu, Fábio? Em vida e só o necessário. Pois, fácil, libertação, maior riqueza. É verdade. Toninha tem quanto tempo? 8 minutos, mas Mas só isso. Visão pessimista do futuro. Tem gente que é muito pessimista. Vou ver se eu faço nos 15, viu? Tem gente que tem uma visão muito pessimista das coisas. Nada vai dar certo, tudo vai dar errado. É que nem aquele personagem da minha época, que é mais antigo, um desenho animado, que dizia assim, ó vida, ó céu. Não tem um personagem, né? Tem gente que tem uma visão que é tudo isso. Tem gente que já está morto e não sabe. É o zumbi vivo. Tem gente que tem essa visão pessimista da vida futura. Já bota na cabeça que você já vai para o inferno, já está se queimando do outro lado. A consciência está cobrando tanto que diz isso, né? E pouca fé. Tem gente que não tem fé. Tem gente que se diz cristão, mas não entende o que Jesus falou na doutrina da esperança. Outro ponto forte aí, consciência pesada. Isso aí é forte, viu? Tem gente que tem a consciência tão pesada que diz, meu Deus do céu, no dia que eu morrer, Deus está vendo tudo. Mas Deus não vai estar cobrando de tudo de você, não. Sabe quem é que vai cobrar de você? Você mesmo. Quando vê os flashes da sua vida. Não é Deus não, é a consciência. Tá tudo lá dentro. isso, algumas pessoas têm medo da morte, conscientemente ela sabe que não tem cobrada, responsabilizada. Por ela mesma, né? É verdade. É verdade. Agora, por que a gente não deve ter medo da morte? Depois de tudo isso aqui que eu falei, gente, tem muitos fatos aqui. Acreditar na vida futura,
na esperança, na caridade e, sobretudo, na consciência tranquila do dever cumprido. Se eu tenho um dever cumprido na minha consciência, por que é que eu tenho que ter medo de morrer? Eu vou encontrar do outro lado, é só coisa boa. O que eu plantei foram coisas boas. Aí eu botei, não existe travesseiro mais confortável do que uma consciência foi fraca. Consciência é o melhor travesseiro. Você dorme que é uma beleza. Agora, se você não está com a consciência tranquila, você não dorme nem nesse plano, nem no outro plano de forma tranquila, gente. Você for, né? Exato. Verdade. E por que a gente não tem que ter medo da morte? As comunicações, que fala sobre a sobrevivência do espírito, que mostra que não é mais uma possibilidade, é uma realidade. Não tem o que se discutir, não. Aí eu pergunto, tem como a gente se preparar para morrer? Sim ou não? Sim. É bem simples. Numa frase eu resumo. Como é que a gente se prepara para morrer, gente? Vivendo bem. Se você vive bem, tranquilo, consciência tranquila, a morte vai ser tranquila. Vai ter aqueles encalços do processo, do momento, mas depois chegou no outro lado. Daqui a pouco, a vida continua, você já está em outras missões no plano espiritual. Exemplos que deveriam ser seguidos em todas as religiões, menos em benefício próprio e mais amor. Tá aí, ó, vida bem aplicada. Olha, Chico Xavier, Irmã Dulce e outros mais. Outro ponto importante, a gente perdoar os inimigos da gente. É muito importante, porque o perdão não faz a outra pessoa correta, ela te faz livre. O perdão segura a pessoa o não perdão, de encarnação para outra. Sentimento de dever cumprido, clareza na consciência, já falei. Perseverança no bem sempre. E a doutrina espírita mostra o sentido da vida, porque ela também demonstra o sentido da morte. A morte não está aí de graça, tem um porquê. É uma passagem, todos nós passaremos. E o dia de hoje é um dia, acima de tudo, para Fábio se refletir. O que é a morte? Realmente uma passagem? A vida continua? Como é que essa vida precisa continuar? Aí está aí uma imagem, dia de finados. É o que eu digo, quem é vivo sempre aparece. Saudade é uma dor que fere em dois mundos. Falou aqui, a gente não tem como esquecer. O de lá também fica com saudade do povo daqui. O Espiritismo é uma doutrina educadora e libertária. Ela não nos proíbe e nem exige nada de ninguém. Apenas nos informa em relação às leis da vida e seus mecanismos, para que depois cada um faz aquilo que a sua própria consciência permitir ou determinar. E eu acho que esse é outro slide. Chico Xavier fala que a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos, depois do sepulcro não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por nós mesmos. É isso que a gente traz para refletir sobre o dia de hoje. Eu dei uma apressadazinha, acho que a gente terminou no tempo, né? Terminou no tempo. Que a gente possa compreender um pouco desse sentido da morte. E o Espiritismo, ele fala mais de vida, de uma vida bem vivida, de uma consciência tranquila. Mas a gente também não pode estar aqui e estar julgando os outros porque comemora o dia de finados e assim por diante. Cada um tem a sua crença e a gente tem que ter o respeito. Eu mesmo tenho respeito, a minha mãe é católica, vai para o cemitério, faz o que ela quer. Eu digo apenas que ali, e ela sabe disso, muitas pessoas sabem disso, que o que está ali no cemitério não é o espírito da pessoa, são os restos. Mas é o respeito, mesmo assim, pelos restos que ali estão. E eu quero só deixar essa mensagem para todos vocês que estão aqui, para quem está em casa, e no dia de hoje a gente reflete sobre isso, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que a gente possa aproveitar de forma muito positiva essa vida e que a gente se prepare para morrer sabendo viver e vivendo bem. Muito obrigado.